Olá, caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Eu sou o cônego Gabriel Nogueira, da Diocese de Leiria-Fátima, e vou acompanhar a cada um de vocês hoje nesta reflexão do Evangelho do segundo domingo da Quaresma. No Evangelho de hoje, no Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São Lucas, nós refletimos e nos é apresentado a transfiguração do Senhor no Monte Tabor, um momento de grande importância para a nossa reflexão, pois na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo nos é também pedido a cada um de nós um momento de renovação, de transformação. Jesus leva para junto dele 3 discípulos: Pedro, ele que seria confiado à sua santa igreja, João, seu discípulo amado, e Tiago. Jesus vai ao Monte Tabor, reza e começa a emanar a sua divindade. Suas roupas tornam-se mais brancas, começa a emanar um brilho que é inexplicável, um brilho que, ao olhar, sentiríamos dor em nossos olhos. Era o brilho da santidade de nosso Senhor. E ali apareceram 2 figuras muito importantes na Bíblia, né? Moisés e Elias. Ali demonstrando também a santidade de Jesus, mostrando mais uma vez que ele é o Filho de Deus. Os discípulos estavam ali com ele e, observando este momento, Pedro, de forma precipitada e sem falar e sem saber o que falava, enquanto acabara de acordar, diz ao Senhor para que eles fizessem 3 cabanas, 3 tendas, uma para Nosso Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, naquele momento, Pedro não sabia o que falava. E como forma de repreensão, Deus envia como sinal uma nuvem. E por ela diz: "Este é o meu Filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz." Neste Evangelho, nós somos chamados a contemplar mais uma vez o quão próximo está a paixão do Senhor. E também para entendermos mais este momento da transfiguração, devemos olhar para a missão de Cristo e o mistério que ele viveu neste mesmo monte. Diante daqueles que eram mais próximos dele, Jesus mostra a sua verdadeira face, a sua face mais gloriosa, a sua face mais divina. Jesus nos mostra por meio dessa que a santidade que nós devemos buscar pode ser alcançada com amizades santas, com pessoas que fortalecem e nos ajudam em nossa fé. E que nós podemos sim ter amigos, companheiros que nos ajudem a viver em santidade e que nós vamos ajudá-los a viver em santidade. E a semelhança, desse corpo de Jesus com o corpo glorioso, e também, mais uma vez, neste Evangelho, vemos uma confirmação para aqueles que duvidam da existência, entre aspas, se assim podemos dizer, porque existir, eles existiram e existem, mas da santidade das pessoas que morrem e são faróis para nós
para alcançarmos a santidade. Aqui nos é apresentado e aparece aos discípulos Elias e Moisés, homens santos que são citados diversas vezes na Bíblia. A resposta que devemos buscar olhando para este evangelho é sobre a forma que estamos vivendo esta quaresma. A transfiguração é um momento de tornar-se outro. Jesus transfigura-se em um corpo terreno para um corpo místico, divino e glorioso. E assim Ele quer para conosco. Jesus quer que a cada um de nós ocorra esta transformação, que o nosso coração, nesta quaresma, um coração que poderia estar amargurado, um coração que poderia estar dividido por muitas coisas, por fofocas, por intrigas, que ele seja um coração, se torne um coração de santidade, um coração chamado a perdoar, um coração chamado a viver na justiça, na santidade, no amor, na paciência, na compreensão. Assim como diz a canção de São Francisco, a quaresma e a transfiguração do Senhor me chama a falar e a cantar como nesta canção. Que eu possa amar mais do que ser amado, compreender do que ser compreendido, pois a quaresma é um tempo de mudança, é o tempo oportuno para mudar. É o tempo que a Igreja nos chama mais uma vez como uma mãe piedosa e nos chama mais uma vez, filho, volta para cá. Assim como o filho pródigo voltou para sua casa, Jesus quer nos puxar. Como bom pastor, ele quer puxar a sua ovelha que tentou fugir. Uma ovelha que era rebelde e que agora se tornará uma ovelha mansa. Caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos, assim e juntamente com Jesus, nos transfigurar, nos tornarmos mais santos, mais amáveis, mais compreensíveis e, acima de tudo, mais firmes na fé. Nos momentos de dor, nos momentos de turbulência, que a paixão do nosso Senhor seja força. Que nos momentos em que algo aconteça, que a paixão de nosso Senhor seja a nossa força. No momento de perseguição, que o exemplo de Cristo seja a nossa força. Quantos santos não foram perseguidos e tiveram sua força unicamente em Jesus? Usamos de exemplo São Sebastião, um santo bastante conhecido, morreu por recusar-se a negar a Jesus. E tantos outros que morreram por recusar a negar a sua fé e a negar o amor a Jesus. Esses sim foram exemplos de transformação, que juntamente com Jesus no Monte Tabor, mudaram e tornaram-se outros. Santo Agostinho, por exemplo, vivia em uma vida impura e juntamente com o Senhor se transforma em outro. E tantos outros santos. Ao olharmos para um momento de perseguição, talvez, um momento de dor, você precisa entender que a dignidade de um cristão não está quando ele desiste e quando ele é falho, e sim o quanto ele aguenta persistir, não por ele mesmo, mas sim
por aquele que lá no céu veio à terra, se entregou, morreu, ressuscitou e se elevou ao céu, que mantenha ele firme. Assim termino, caríssimos, que esta quaresma seja para nós um verdadeiro tempo de divisão de águas. Que tudo aquilo que nós vivemos mal se torne para nós um tempo bom. E que não seja somente da boca para fora, que seja em nosso coração e em nossa alma. Porque de nada adianta ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não houver verdade em nossos corações. Então que essa homilia sirva para compreendermos melhor esse tempo de mudança, de transformação, um tempo também de voltarmos para aquele que em algum momento nos separamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço então sua audiência, que Deus abençoe sempre a sua vida e muito obrigado.